Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já parou para pensar por que alguns homens parecem ter tudo errado e ainda assim são os que mais atraem? Enquanto isso, tem cara por aí que faz tudo certo, é educado, sempre disponível, trata bem e no final das contas acaba na friend zone ou simplesmente é ignorado. Parece injusto, né? Mas a verdade é que a atração não funciona com lógica. Ela funciona com emoção, com psicologia, com aquilo que mexe lá no fundo da mente feminina. E olha, eu sei que isso vai contra tudo que te ensinaram. A vida inteira você ouviu que tinha que ser bonzinho, que tinha que estar sempre disponível, que tinha que fazer de tudo para conquistar. Mas vou te contar um segredo. Quanto mais você corre atrás, mais ela se afasta. Quanto mais você se coloca como capacho, menos ela te valoriza. Não é porque ela é má, é porque o cérebro humano funciona assim. A gente valoriza aquilo que parece difícil de conseguir. A gente persegue aquilo que nos desafia. Então, o que eu vou te mostrar aqui não é sobre ser babaca, não é sobre tratar mal, é sobre entender como a mente feminina realmente funciona e parar de sabotar suas próprias chances. Porque, enquanto você está aí mandando bom dia todo dia, respondendo em 3 segundos, cancelando seus planos só porque ela te chamou, tem outro cara que mal responde, que vive a vida dele, que não fica se explicando. E adivinha? É nele que ela pensa quando está sozinha. Injusto? Talvez. Real? Com certeza. E a partir de agora você vai aprender a virar esse jogo. Você vai entender que o problema nunca foi você não ser bom o suficiente. O problema é que você estava jogando o jogo errado. Estava tentando convencer ela de que você é valioso, quando o que você deveria estar fazendo é simplesmente viver como um homem valioso vive, sem pedir aprovação, sem implorar atenção, sem se rebaixar. Porque quando você muda sua postura, quando você para de perseguir e começa a viver de verdade, algo mágico acontece. Ela começa a te perseguir. Ela começa a se perguntar por que você não está desesperado como os outros. Ela começa a querer provar para si mesma que consegue te conquistar. E aí, meu amigo, você vira o prêmio. Você vira o desafio que ela não consegue tirar da cabeça. Então respira fundo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente sua forma de ver relacionamentos. Vamos direto ao que interessa, sem enrolação, só verdades que funcionam na vida real. Vamos começar pelo básico, mas que poucos homens realmente entendem: o poder de não precisar. Sabe aquele cara que quando a mulher some por 2 dias, ele já fica ansioso, checando o celular a cada 5 minutos, criando 1000 cenários na cabeça? Esse cara perdeu. Perdeu antes mesmo de começar, porque ele mostrou que depende daquela atenção para se sentir bem. E dependência emocional não atrai ninguém. Ela assusta, ela afasta, ela mata qualquer chance de atração real. Agora pensa comigo, quando você não está desesperado por uma resposta, quando você segue sua vida normalmente independente de ela aparecer ou não, você manda uma mensagem silenciosa muito mais poderosa do que qualquer texto romântico. Você está dizendo: eu estou bem comigo mesmo. Você é bem-vinda na minha vida, mas não é o centro dela. E isso, meu amigo, mexe com a cabeça de qualquer mulher, porque ela está acostumada com homens que imploram, que perseguem, que ficam à disposição, feito entregador de aplicativo. Então, quando aparece um que não faz isso, que conversa, que demonstra interesse, mas que não fica grudado, não fica cobrando, não fica fazendo drama porque ela demorou para responder, esse homem se destaca. Ele vira uma interrogação na mente dela. E sabe o que a mente humana faz com interrogações? Fica obcecada em encontrar respostas. Ela vai começar a pensar em você mais do que você pensa nela. Vai começar a checar se você visualizou. Vai começar a querer saber o que você está fazendo. Tudo isso simplesmente porque você não está desesperado. Mas atenção, tem um detalhe importante aqui. Não estou falando para você ignorar a mulher e pronto. Não é sobre ser grosso ou fazer joguinho infantil de desaparecer de propósito.
É sobre você genuinamente ter uma vida interessante, ter propósitos, objetivos, amigos, hobbies, projetos. Quando você realmente tem essas coisas, você naturalmente não fica disponível o tempo todo. Você naturalmente demora para responder às vezes. Você naturalmente diz não quando tem outros compromissos. E sabe qual que é a grande sacada? Isso não é estratégia, é consequência de você estar focado em construir uma vida boa. As mulheres percebem a diferença entre um cara que está fingindo estar ocupado e um cara que realmente está vivendo. O segundo é irresistível, o primeiro é patético. Então, qual você quer ser? A verdade dura é essa. Enquanto você coloca ela no centro do seu universo, você se torna só mais um satélite orbitando ao redor dela, junto com outros 10 caras. Mas quando você coloca a sua vida no centro e deixa claro que ela pode fazer parte dessa vida, mas não comandar ela, você vira o sol. E aí são as pessoas que orbitam em volta de você. Agora vamos falar de uma coisa que a maioria dos homens faz errado sem nem perceber. Eles falam demais, explicam demais, justificam cada atitude como se estivessem prestando contas para a mãe. E isso, acredite, é um tiro no pé. Porque quando você fica se explicando o tempo todo, você está basicamente dizendo que precisa da aprovação dela para tomar suas próprias decisões. E um homem que precisa de aprovação externa não gera atração. Gera pena, no máximo. Pensa na seguinte situação: você marca de sair com ela, mas surge um compromisso importante e você precisa desmarcar. O cara comum faz o quê? Manda uma mensagem enorme, explicando nos mínimos detalhes o motivo, pedindo desculpas 3 vezes, oferecendo compensação, praticamente implorando para que ela não fique brava. Resultado? Ela perde o respeito. Porque você mostrou que tem medo da reação dela, que está inseguro, que está disposto a se rebaixar. Agora olha a diferença. Você simplesmente avisa: não vai dar para hoje, vamos remarcar. Pronto, acabou. Você não deve satisfação detalhada. Você não está pedindo permissão. Você está informando uma decisão que você tomou. E se ela perguntar o motivo, você pode falar de forma tranquila, mas sem aquela energia de culpa. Só um fato. Isso mostra segurança. Mostra que você não tem medo de desagradá-la eventualmente porque você sabe que está sendo honesto e justo. E tem mais. O silêncio estratégico é uma das armas mais fortes que você pode usar. Não aquele silêncio infantil de ficar fazendo charme, mas aquele silêncio verdadeiro de quem não precisa preencher todo o espaço vazio com palavras. Sabe quando você está com ela e rola um silêncio e você fica desesperado procurando assunto? Pois é, isso mostra insegurança. Um homem confiante fica de boa no silêncio. Ele sabe que não precisa estar entretendo ela o tempo todo. Inclusive, esses momentos de silêncio são quando ela mais pensa. Quando você não está falando, ela começa a observar você de outro jeito, começa a sentir a sua presença de verdade. E muitas vezes é nesses momentos que a tensão sexual aumenta, porque você não está tentando impressionar, você simplesmente está sendo. E ser é sempre mais atraente do que tentar parecer. Então aqui vai o recado. Pare de explicar sua vida. Pare de se justificar por cada escolha. Pare de pedir desculpas por coisas que não são erros. Você tem direito de viver do seu jeito, de tomar suas decisões, de dizer não quando quiser. E uma mulher que realmente vale a pena vai respeitar isso. Na verdade, vai admirar isso. Porque ela não quer um homem que ela possa controlar. Ela quer um homem que tenha coluna vertebral própria. Agora vem uma verdade que dói, mas que precisa ser dita. Se você se valoriza menos do que valoriza ela, você já perdeu o jogo. Simples assim, porque atração não nasce de você se colocar como inferior. Atração nasce de equilíbrio, ou melhor ainda, de você se colocar como o prêmio. E não, isso não é arrogância, é autoestima,
é saber o seu valor e não aceitar menos do que você merece. Olha só quantos homens fazem isso. Cancelam a academia para ficar com ela, deixam os amigos de lado porque ela chamou. Mudam completamente a rotina, os planos, os sonhos, tudo para se encaixar na vida dela. E sabe o que ela pensa quando vê isso? Que você não tem nada melhor para fazer, que sua vida é vazia, que você é descartável. Porque, se até você mesmo não se coloca como prioridade, por que ela deveria? A dinâmica real da atração funciona diferente. Quando você tem seus objetivos bem definidos, quando você está construindo algo, quando você tem uma vida que faz sentido, mesmo sem ela, você automaticamente se torna mais interessante. Porque ela percebe que para estar com você, ela vai precisar se encaixar na sua vida e não o contrário. E isso, embora muitos não admitam, é extremamente atraente para uma mulher. Ela quer um homem que tem direção, que sabe para onde está indo, que não precisa dela para se sentir completo. Mas cuidado, isso não significa que você vai tratar ela mal ou ser indiferente. Significa que você não vai se anular. Você pode gostar muito dela, pode demonstrar carinho, pode investir na relação, mas sem perder sua essência, sem abrir mão de quem você é, sem deixar de lado tudo que te faz ser você. Porque no momento que você faz isso, você deixa de ser aquele homem que ela se interessou e vira apenas mais um cara apaixonado e necessitado. Pensa comigo, você quer ser com alguém que está com você porque gosta de verdade ou porque você ficou grudado feito chiclete e ela não conseguiu se livrar? Você quer ser escolhido ou aceito por pena? A diferença está na forma como você se posiciona desde o começo. Se você se coloca como alguém valioso, que tem padrões, que não aceita qualquer tratamento, ela vai te tratar de acordo. Se você se coloca como alguém desesperado, que aceita migalhas, é isso que você vai receber. Então, faça o seguinte exercício mental. Antes de fazer algo por ela, pergunte: eu estou fazendo isso porque quero ou porque tenho medo de perdê-la? Se a resposta for medo, não faça, porque decisões baseadas em medo nunca constroem atração. Elas constroem dependência. E dependência não é amor, é prisão. Vamos falar agora sobre um conceito que poucos homens entendem de verdade: energia masculina. E não estou falando de machismo, de ser grosso ou de fingir que não tem sentimentos. Estou falando daquela presença firme, daquela segurança interna, daquela capacidade de tomar decisões sem ficar em cima do muro. Isso é o que realmente marca na mente de uma mulher. Não é o quanto você fala que gosta dela, é como você se comporta quando as coisas ficam difíceis. Sabe o que acontece hoje em dia? Muitos homens perderam completamente o contato com essa energia. Eles ficam inseguros, pedindo opinião para tudo, deixando ela decidir sempre, evitando qualquer tipo de conflito, com medo de desagradar. E olha, eu entendo. A sociedade passou décadas dizendo que homem não pode ter opinião forte, não pode liderar, não pode se impor. Mas a verdade nua e crua é que mulheres não se atraem por homens que não sabem para onde estão indo. Ela não quer ter que decidir tudo, ela não quer ser a única adulta da relação. Ela não quer ter que conduzir você emocionalmente o tempo todo. Isso cansa, isso afasta. Ela pode até ficar com você por pena ou costume, mas atração mesmo, aquela vontade genuína de estar perto, isso só acontece quando você demonstra firmeza. Quando você toma a frente sem ser autoritário. Quando você diz o que pensa sem medo de julgamento. E tem outra coisa importante aqui: controle emocional. Isso não significa virar um robô sem sentimentos. Significa não surtar por qualquer bobeira, não fazer escândalo porque ela saiu com as amigas, não ficar mandando mensagem atrás de mensagem quando ela não responde, não entrar em pânico quando ela fala com outro cara. Esse tipo de reação mostra fragilidade, mostra que você não confia em si mesmo, mostra que você está com medo de perder porque não se vê como alguém que pode conseguir outra se for preciso. Um homem com energia masculina sólida não se abala facilmente. Ele mantém a calma, ele age com racionalidade, mesmo quando a emoção aperta. Ele não explode, não implode, ele simplesmente lida.
E isso, acredite, é uma das coisas mais atraentes que existe, porque mostra a maturidade, mostra que você consegue ser o porto seguro dela quando o mundo estiver caótico e não mais um problema para ela resolver. Então, olha para você mesmo com honestidade. Você está sendo firme ou está sendo mole? Você está tomando decisões ou está sempre esperando a aprovação dela? Você está conduzindo sua própria vida ou está sendo conduzido? Se a resposta for a segunda opção em qualquer uma dessas perguntas, está na hora de reconectar com sua essência masculina. Não para ser melhor para ela, para ser melhor para você. Aqui vai algo que vai mudar sua perspectiva. Você precisa fazer com que ela invista em você. Não só você nela, porque olha, quando só um lado está investindo tempo, energia, atenção e esforço, a relação fica desequilibrada. E relacionamentos desequilibrados não duram, ou pior, duram com você sempre se sentindo usado, desvalorizado, enquanto ela mal nota a sua presença. A psicologia por trás disso é simples. As pessoas valorizam aquilo que lhes custa algo. Se você entrega tudo de bandeja, se você está sempre disponível, sempre fazendo, sempre dando, ela não precisa fazer nada para te ter. E quando alguém não precisa fazer esforço, simplesmente não valoriza. É automático, não é maldade, é natureza humana. Então, como você inverte isso? Você para de ser o único que corre atrás. Você observa. Ela te procura ou só responde quando você puxa a conversa? Ela faz planos com você ou sempre espera que você tome a iniciativa? Ela demonstra interesse genuíno na sua vida ou só fala dela? Ela está disposta a se adaptar às vezes ou você que sempre se adapta? Essas respostas dizem tudo sobre o nível de investimento dela. E olha, se você perceber que está investindo muito mais do que ela, você tem duas opções. Ou você diminui seu investimento para equilibrar, ou você simplesmente aceita que está desperdiçando energia com quem não te valoriza e segue em frente, porque ficar nesse lugar de doador eterno só vai te machucar. Você vai se esvaziar enquanto ela recebe tudo sem dar nada em troca. Agora, quando ela começa a investir, quando ela te procura primeiro, quando ela muda a agenda dela para te ver, quando ela faz algo especial para você sem você pedir, aí sim você tem algo real, porque ela está escolhendo fazer isso. Ela está mostrando, através de ações, não de palavras, que você importa. E isso cria um vínculo verdadeiro. Ela passa a te ver como alguém valioso, porque ela mesma está investindo valor em você. Mas para isso acontecer, você precisa criar espaço. Precisa dar a ela a oportunidade de investir. Se você está fazendo tudo, respondendo tudo, resolvendo tudo, ela não tem brecha para contribuir. Então dá um passo para trás. Deixa ela vir até você às vezes. Deixa ela tomar iniciativa, deixa ela demonstrar interesse ativo. E se ela não fizer nada disso, você tem sua resposta. Ela simplesmente não está interessada o suficiente. E aí você economiza meses ou anos da sua vida correndo atrás de quem não te quer de verdade. Lembra sempre, você não é um provedor automático de atenção e afeto. Você é um ser humano que merece reciprocidade. E se não está recebendo, está na hora de repensar onde está colocando sua energia. Tem uma coisa que mata a atração mais rápido do que qualquer outra: previsibilidade. Quando ela já sabe exatamente como você vai reagir, o que você vai dizer, o que você vai fazer, acabou. Você virou rotina. E rotina não gera borboletas no estômago. Rotina gera tédio. Então, se você quer manter a chama acesa, você precisa aprender a ser um pouco imprevisível. Mas calma, não estou falando para você virar uma montanha-russa emocional ou começar a agir de forma maluca. Estou falando de quebrar padrões, de não ser aquele cara que sempre responde na mesma velocidade, que sempre diz sim, que sempre está disponível no mesmo horário, que sempre reage da mesma forma. Quando você muda o ritmo de vez em quando, você mantém ela em estado de atenção. Ela não consegue te colocar numa caixinha e te arquivar mentalmente. Pensa numa situação simples. Você sempre responde rápido? De vez em quando demora.
Você sempre é super acessível? Às vezes mostra que tem coisas importantes acontecendo. Você sempre concorda com ela? De vez em quando discorda com tranquilidade. Você sempre é sério? Surpreende com uma atitude inesperada. Essas pequenas variações mantêm o interesse alto, porque o cérebro dela não consegue te catalogar como totalmente conhecido. E tem uma coisa curiosa na psicologia humana. A gente se acostuma com o que é constante e passa a não valorizar. Mas o que é variável, o que surpreende, o que foge do script esperado, isso captura a atenção. Por isso, relacionamentos no começo são tão intensos, porque tudo é novidade, tudo é descoberta, tudo é incerteza. Com o tempo, se você deixa tudo virar previsível demais, aquela intensidade morre. Então mantenha um pouco de mistério. Não conta tudo sobre você de uma vez. Não revela todos os seus planos. Não fica explicando cada detalhe da sua vida. Deixa ela curiosa. Deixa ela querendo saber mais. Deixa ela se perguntando o que você está pensando de vez em quando. Isso não é joguinho. Isso é manter a relação viva, interessante, dinâmica. E outra coisa importante, não seja sempre o mesmo emocionalmente. Obviamente, não estou falando para você ser instável, mas se você é sempre aquele cara de bom humor, sempre compreensivo, sempre tranquilo, você perde dimensão, você vira unidimensional. Às vezes, mostre que algo te incomodou, às vezes, seja mais distante, às vezes, seja mais intenso. Isso te torna humano, complexo, real. Porque no final das contas, as pessoas que nos marcam são aquelas que não conseguimos decifrar completamente, aquelas que sempre têm uma camada a mais para descobrir. Se você entrega tudo logo de cara, se você é um livro totalmente aberto e previsível, você perde o fator que mantém alguém verdadeiramente interessado. Agora vamos fechar com a verdade mais importante de todas. E essa verdade é dura, mas libertadora. Nenhuma técnica, nenhuma estratégia, nenhum truque psicológico vai funcionar se você não se enxergar como alguém valioso. Porque tudo que a gente falou até aqui parte de um princípio básico. Você precisa genuinamente acreditar que é o prêmio. Não de forma arrogante, mas de forma sólida, real, inabalável. E sabe por que a maioria dos homens falha nisso? Porque eles passaram anos ouvindo que não eram bons o suficiente, que precisavam se esforçar mais, mudar mais, ser mais, e foram internalizando essa ideia de que precisam provar valor o tempo todo, que precisam conquistar a aprovação, que precisam implorar para serem amados. E aí vira um ciclo vicioso. Quanto mais você age assim, mais as pessoas te tratam como inferior. E quanto mais te tratam assim, mais você acredita que realmente é. Mas e se eu te disser que você pode quebrar esse ciclo agora? E se eu te disser que a mudança começa no momento em que você decide parar de se rebaixar? Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa ter respeito próprio. Precisa olhar no espelho e reconhecer que você merece alguém que te valorize de verdade. Que você não vai aceitar menos do que isso. E que se alguém não consegue ver seu valor, o problema não é seu. Quando você internaliza isso de verdade, tudo muda. Sua postura muda, sua forma de falar muda, suas escolhas mudam. Você para de perseguir quem te ignora e começa a valorizar quem te escolhe. Você para de mendigar atenção e começa a oferecer sua presença como algo valioso. Você para de ter medo de perder alguém porque sabe que você também é uma perda se te deixarem. E olha que interessante, quando você chega nesse nível de autoestima verdadeira, as pessoas sentem, elas percebem que você não está desesperado, que você não precisa delas para se sentir completo. E, ironicamente, é aí que elas começam a te perseguir, porque todo mundo quer estar perto de alguém que está bem consigo mesmo, todo mundo quer estar ao lado de alguém que irradia segurança. Então, essa é minha mensagem final para você. Pare de tentar convencer alguém de que você vale a pena. Simplesmente viva como alguém que vale a pena. Cuide de você, construa sua vida, persiga seus objetivos, seja alguém interessante e deixe as pessoas certas perceberem isso naturalmente.
porque quando você se torna o melhor que pode ser, você não precisa mais correr atrás. As pessoas certas vão querer fazer parte da sua jornada. E aí, meu amigo, você finalmente vai entender o que é ser perseguido ao invés de perseguir. Esse é o momento de você se tornar quem sempre mereceu ser.